Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados do banco de dados MySQL na internet e armazená-los na estrutura do Azure Databricks, conhecida como Delta Lake. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando a área de trabalho do Azure Databricks, nós temos na página inicial algumas opções disponíveis, como criar um novo notebook, treinar modelos de aprendizagem de máquina e importar dados rapidamente para a nossa estrutura de objetos. Este último podemos executar pelo menos de mais de duas maneiras diferentes, clicando na opção Dados na faixa de opções do lado esquerdo e acessando o navegador de dados. Clicamos no botão Adicionar dados ou clicando no botão Novo, selecionando a opção Dados e já somos direcionados à página em que podemos selecionar a fonte de dados que desejamos obter para armazenar na estrutura Delta do Azure Databricks. Importante entender aqui é que temos para a maioria dos conectores ou fontes de dados um ícone no lado superior direito, que significa que a conexão que iremos executar será através da criação de um novo notebook contendo o código necessário para esse fim. Nesse caso, escolheremos a opção MySQL. Com um notebook criado com sucesso, somos informados que iremos utilizar a linguagem de programação Python e o drive JDBC do banco de dados MySQL para carregar e armazenar os dados na tabela do Delta Lake, em que o primeiro passo é definir as configurações do servidor e as credenciais de acesso. Portanto, no código previamente criado, manteremos o nome do driver de conexão e iremos alterar a URL do servidor do banco de dados. Manterei a porta de acesso como o valor padrão definido. Informaremos assim o nome do banco de dados, aqui o objeto criado lá no servidor MySQL. Definiremos o nome do usuário e a senha em que tem acesso a este banco de dados. E logo após, o nome da tabela contida neste objeto. Sendo assim, neste caso, a tabela contendo todas as publicações existentes da minha página de internet. Feito isso, executamos esta célula utilizando o botão do lado direito dela. Com o código executado com sucesso, o resultado é a apresentação do valor da variável de texto chamada URL, contendo o caminho do servidor e o banco de dados no formato JDBC. Agora, com os dados definidos acima, iremos validar a conectividade do servidor do banco de dados com o Azure Databricks. Alteramos o caminho do servidor e executamos esta próxima célula. Recebemos como resultado que a conexão foi executada com sucesso. Vale lembrar que esse sucesso irá depender da arquitetura que sua empresa definiu para acessar os recursos da rede e da internet. Por exemplo, a porta padrão pode ter sido alterada e a área de trabalho do Azure Databricks pode estar em um ponto de extremidade privado. Para esses casos, você irá necessitar entrar em contato com a área de tecnologia e solicitar
o seu auxílio. Na próxima etapa, iremos criar nosso data frame, passando os parâmetros que definimos anteriormente, informando o tipo de driver, o caminho do servidor do banco de dados, o nome da tabela, o nome do usuário e a senha e a função de carregar os dados. Executamos essa célula e o resultado finalizado com sucesso apresenta as colunas e os tipos de dados automaticamente detectados pela função. Para visualizar os dados dessa tabela, utilizamos a função display, passando o nome da variável em questão. Ao executar esta célula, temos como resultado uma apresentação gráfica em formato de tabela, contendo as linhas e as colunas existentes. Temos aqui a informação do total de 237 linhas e, caso seja necessário, podemos atualizar esses dados novamente clicando no link do lado direito inferior desta tabela. Logo após, na terceira etapa, iremos definir o nome da tabela de destino em nosso Delta Lake e, utilizando a variável DataFrame contendo os dados da tabela de origem lá no meu MySQL, escreveremos esses dados na tabela do Azure Databricks. Executamos a célula e, ao finalizar com sucesso, utilizamos a célula seguinte da mesma forma que exibimos os dados da tabela de origem. Iremos exibir os dados da tabela de destino. Agora, com uma pequena diferença: no parâmetro em onde informamos a variável da tabela, precisamos definir o objeto tabela do Spark e o nome que definimos na variável de destino. Temos aqui o mesmo resultado da tabela de origem, que é uma cópia de sua estrutura, agora armazenada no Data Lake do Azure Databricks. Inclusive, podemos recuperar os dados contidos nessa tabela de destino utilizando o script SQL, alterando a linguagem de programação da célula utilizando o %SQL e informando o código desejado. Ao executá-la, o resultado já apresenta os dados recuperados sem a necessidade de executar outra fórmula para sua exibição. Podemos, assim, visualizar o objeto da tabela criado clicando na opção Dados, e no navegador de dados temos, no esquema padrão, a tabela que contém as minhas publicações. Ao clicar nela, no lado direito temos algumas informações, como o formato da fonte de dados, neste caso Delta, o tamanho dos dados armazenados e as colunas e os tipos de dados associados, como também uma pré-visualização dos dados e um histórico de alterações executadas na estrutura da tabela, entre outros. E caso seja necessário, podemos criar um novo notebook já com código para conectar esta tabela. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até o próximo vídeo.